enquanto isso, eu vou perguntar para o doutor, porque assim, logo que a gente trouxe aqui a informação de que o nome desse centro de atendimento, né, para as pessoas, para os dependentes químicos seria Hub, se isso seria bem entendido pelas pessoas ali da região e quem frequenta chama de, se não me engano, é UBI. Viu? Mas tudo bem, o que importa é funcional, o que importa é que essas pessoas tenham o atendimento adequado ali, né? Tenham oportunidade para conseguir se livrar desse vício tão difícil que é o vício do crack, e não só do crack. A gente sabe que muitas drogas, elas circulam por ali e principalmente, né, Débora, o que é mais fácil e circula por todo o país são as drogas lícitas, é o álcool. A dependência no álcool também prejudica demais, sobretudo o centro da cidade de São Paulo. Doutor Quirino, o senhor nos ouve bem? Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os amigos que estão nos acompanhando nesse momento. Ótimo dia ao senhor. Vou começar perguntando sobre um balanço do início, né, desse projeto, o Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas no centro de São Paulo. É um projeto novo. Quantas pessoas foram atendidas já? E como é que é essa porta de entrada para a pessoa que quer se livrar do vício? O Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas é um serviço do governo do estado de São Paulo que tem como objetivo tratar, cuidar de pessoas que apresentam quadros graves de dependência química, que frequentam cenas abertas e uso de drogas na região central da cidade de São Paulo. Hoje, esse serviço novo completa 100 dias de funcionamento e nesse período nós já atendemos mais de 5.000 pessoas. Dessas, quase 2.400 pessoas foram encaminhadas para internação em hospitais especializados em dependência química e também em comunidades terapêuticas, que são casas de recuperação para esses pacientes. Nós somos um serviço que funciona 24 horas por dia, um serviço de portas abertas. Nós recebemos as pessoas com quadros de dependência química que vêm de maneira espontânea ao serviço. São pessoas que muitas vezes são trazidas ao serviço por familiares, por agentes públicos de saúde. Nós, inclusive, lá no Hub, nós temos uma equipe de profissionais que vão até as cenas abertas de drogas na região central do estado de São Paulo para mobilizar as pessoas, para que as pessoas possam ser levadas para o tratamento no nosso serviço. Imagino que seja a dúvida de muitos dos ouvintes agora, a tal da internação compulsória. Ela não está acontecendo então, né, doutora? Essas pessoas vão de livre e espontânea vontade buscar atendimento ou levadas pelas famílias, certo? E isso vem funcionando? O senhor acredita que essa medida será efetiva? A imensa maioria das pessoas que têm sido atendidas no Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas vão de maneira espontânea ao serviço e também muitas vezes levadas por familiares e, como eu também já adiantei aqui, são pessoas que também são levadas ao nosso serviço pelas nossas equipes de abordagem de rua. São profissionais que vão até as cenas abertas de drogas, mobilizam essas pessoas para o tratamento e as conduzem até o Hub. Então a imensa maioria das pessoas que são atendidas no Hub hoje são pessoas que procuram de maneira espontânea o nosso serviço, ou seja, então quando são internadas, são submetidas a uma internação voluntária. Entretanto, lá no Hub nós também realizamos internações involuntárias, pessoas que apresentam quadros graves de dependência química, que perderam a capacidade de tomar decisões autônomas e que por conta disso estão se colocando em risco, colocando outras pessoas em risco, e aí sim a internação involuntária também é realizada. Então lá no Hub nós realizamos tanto as internações voluntárias, aquelas que são internações que a pessoa concorda e decide pelo tratamento, e em casos mais graves, nessas situações em que eu disse, nós também realizamos a internação involuntária. Já a internação compulsória, que é aquela que acontece por determinação da justiça, nós tivemos pouquíssimos casos nesses 100 dias de funcionamento no Hub. Então, das 3 modalidades de internação, que são as internações voluntárias, involuntárias e também compulsória, nós realizamos essas 3 modalidades de internação lá em nosso serviço. Entretanto, só para frisar, a imensa maioria das internações acontecem de maneira absolutamente voluntária. E isso mostra para a gente que existia, infelizmente, na cidade de São Paulo, especialmente na região central
do nosso município uma carência muito grande de serviços que ofertavam esse tipo de tratamento. Infelizmente, políticas públicas anteriores não vislumbravam na internação uma possibilidade efetiva de tratamento. Hoje, nós temos lá no Hub a possibilidade, quando indicado, obviamente, esse tipo de tratamento, a possibilidade de oferta de cuidados nesse tipo de assistência. Hoje, nós temos uma retaguarda bastante consistente de leitos para internação. Hoje, o Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas conta com 11 hospitais especializados no tratamento de dependência química para receber as pessoas que são encaminhadas do nosso serviço, e nós contamos também com 28 comunidades terapêuticas, que são essas casas de recuperação de pessoas com dependência química, fazendo um total de quase 40 serviços que nós nos valemos hoje para o encaminhamento dos pacientes quando há necessidade de internação. E como eu já disse, nesse período de 100 dias, nós já encaminhamos para internação quase 2.400 pacientes, mostrando então a necessidade desse tipo de oferta de cuidado que antes, infelizmente, não vinha sendo ofertado a contento e que levou então a que houvesse um represamento, né, na demanda por internações na região central da cidade de São Paulo. Uhum. A gente fala frequentemente da questão da Cracolândia, né, da região da Cracolândia, como se fosse era uma área mais concentrada. De uns tempos para cá a gente percebe uma diluição desse fluxo, né, para outras áreas também. E muitas vezes, quando a gente fala da Cracolândia, dessa questão da dependência química, muitos ouvintes escrevem falando em relação a essa internação compulsória, né? Então por que não pega todo mundo e interna, mesmo que seja de forma involuntária? Tem muitos dependentes que não têm mais condição de responder por si, não tem noção do que está acontecendo. Isso que o senhor falou agora há pouco é uma questão bastante delicada quando a gente fala desse tipo de abordagem, né? Quais são os critérios para uma internação involuntária, para uma internação compulsória? Quando é que ela já vem por determinação? E tem diferença nos resultados apresentados também? Mas antes, em relação a esses parâmetros, né? Como simplesmente abordar e determinar quem é que vai por internação compulsória ou não? Bom, então, para que possamos retomar esse assunto, existe no Brasil hoje uma legislação que regulamenta as internações para os pacientes que apresentam quadros de dependência química. Nessa legislação existem 3 modalidades possíveis de internação. A voluntária, quando o indivíduo, então, opta pelo tratamento, quando ele concorda com o tratamento. A internação involuntária, quando o indivíduo não concorda com o tratamento, entretanto, o tratamento é imperioso, é necessário que ele seja realizado para a sua proteção ou para a proteção de outras pessoas, em especial aquelas que convivem consigo. E a internação compulsória, que é quando, então, o Poder Judiciário, quando um magistrado, quando um juiz determina que haja a internação. No caso da internação involuntária, os critérios para que ela seja realizada são critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina, já que a internação involuntária é um ato médico. Então, o Conselho Federal de Medicina normatiza esse tipo de internação. Basicamente, para que uma pessoa possa internar de maneira involuntária, ela precisa apresentar um quadro grave de dependência química. Então, a gravidade é um fator importante que esteja presente nessa situação. A gravidade do quadro clínico precisa comprometer a capacidade do indivíduo de tomar decisões autônomas, ou seja, o indivíduo precisa estar fora das condições básicas de tomar decisões de acordo com o seu livre-arbítrio. E essa condição clínica precisa levá-lo a uma situação de risco ou levar outras pessoas em uma situação de risco. Então, esses são os critérios necessários para uma internação involuntária. E, como eu disse, nós realizamos essa modalidade de internação também lá no Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas. E para que os amigos que estão nos acompanhando aqui possam entender, em toda situação que há uma internação involuntária, para que se possa proteger os direitos dos pacientes, essa internação de maneira obrigatória é comunicada em até 72 horas para o Ministério Público, para que essa internação possa ser devidamente acompanhada. Então, nós realizamos lá no Hub internações voluntárias, que, como eu já disse anteriormente,
a maior quantidade de internações que nós realizamos também internações involuntárias nessas situações que eu acabei de expor aqui para vocês, e em caso de determinação da justiça, determinação judicial, nós também realizamos a internação compulsória. Então, todas as modalidades de internação são ofertadas lá no serviço. E no que diz respeito ao sucesso terapêutico, de maneira bastante interessante e muitas vezes até contrariando, um senso comum, a internação involuntária ou a compulsória também, né, são as internações que, em tese, vão contra, né, a intenção do indivíduo, a vontade do paciente. Essas internações, elas apresentam um sucesso muito parecido com as internações voluntárias, mostrando que, em determinadas situações, novamente, quando há risco imediato para o indivíduo ou para outras pessoas do seu convívio, a internação involuntária e também a compulsória, elas são ferramentas importantes no cuidado desses pacientes. É um trabalho muito, muito complexo, né? O Jornal da Band, nessa semana, apresentou uma série de reportagens acompanhando justamente esse trabalho de recuperação, acompanhando uma pessoa que está em processo de recuperação. Doutor, eu pergunto para o senhor com relação ao tempo, esse tempo de recuperação da pessoa, a partir do momento em que ela se apresenta ali para receber esse tratamento. E a reportagem, né, as reportagens do Jornal da Band mostraram uma condição muito triste de pessoas que perderam até um pouco da humanidade, por assim dizer, pessoas que não reconhecem mais a cama como um local para dormir, preferem dormir no chão e têm de ser ensinadas novamente a dormir na cama, a ter autocuidado, a tomar banho, escovar os dentes, a lidar com dinheiro, né? É claro que esse trabalho ele tem como função a recuperação social, da vida autônoma, mas pergunto para o senhor, além desse tempo de recuperação, existe perda de atividade cerebral ou cognitiva depois do uso intenso do crack? Essas pessoas ficam completamente recuperadas ou há alguma perda definitiva? O crack e outras drogas acabam, quando do seu uso crônico em grandes quantidades, infelizmente levando a comprometimentos cognitivos importantes, sim. Existe essa possibilidade, de modo que a recuperação da pessoa que apresenta quase dependência química passa também por um processo de reabilitação cognitiva, reabilitação do seu comportamento. Muitas vezes o indivíduo precisa ser ajudado a readquirir condições de exercer as suas atividades autônomas, atividades da sua vida diária. Então, existe um processo importante também de recuperação das pessoas com dependência química. Hoje, lá no Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas, nós temos, como eu já disse aqui, um serviço de portas abertas. Apesar de ser um serviço focado para atender pessoas com quadros graves de dependência química, que frequentam cenas abertas de uso de drogas na região central da cidade de São Paulo, nós também, por sermos um serviço de portas abertas, recebemos pessoas de outros contextos, né, de outros locais do município, recebemos pessoas também que não frequentam cenas abertas de drogas, e ofertamos para elas um tratamento de acordo com as suas necessidades clínicas. Então, apesar de sermos um serviço que fomos criados para ajudar as pessoas que apresentam essa situação de frequentadores de cenas abertas de drogas na região central, nós acabamos recebendo também pessoas advindas de outros locais da cidade de São Paulo e que não necessariamente frequentam essas cenas. E lá no Hub, então, nós funcionamos 24 horas. Quando recebemos essas pessoas e há necessidade de internação pela gravidade do quadro clínico desses indivíduos, nós estabilizamos o quadro clínico, tanto da dependência química. Muitos desses pacientes, quando param de usar drogas, podem apresentar quadros graves de síndrome de abstinência, por exemplo, que precisam ser tratados. Então, nós admitimos no nosso próprio serviço, lá no Hub, nós temos cerca de 40 leitos de observação para essas pessoas. Nós manejamos o quadro de dependência química, em especial a síndrome de abstinência, que muitas vezes abre de uma maneira bastante importante, contundente. Muitos desses pacientes que procuram, são levados ao nosso tratamento, apresentam comorbidades psiquiátricas, porque nós sabemos que, infelizmente, pessoas que apresentam o uso importante de drogas podem, por conta disso, apresentarem
doenças mentais graves, como quadros psicóticos. Então, esses quadros clínicos também são manejados lá no Hub, para que esses quadros clínicos possam ser estabilizados antes do encaminhamento para a internação. E muitos desses pacientes também, infelizmente, apresentam doenças clínicas graves. Nós estamos tratando de pessoas em extrema situação de vulnerabilidade. São pessoas que apresentam quadros de doenças infecto-contagiosas, como tuberculose, AIDS, olá, tudo bem, Joana? Sífilis. Então, nós também estabilizamos os quadros clínicos. Eu entrei aqui... A gente está com uma interferência aqui na comunicação no nosso canal. Deu linha cruzada, digamos assim, doutor. Vou até pedir licença e desculpas, porque a gente está escutando um outro áudio na mesma transmissão aqui do canal do doutor. Vou pedir para a nossa técnica já resolver esse probleminha, porque a gente está escutando além do doutor. Para você que ligou o seu rádio agora, estamos ouvindo o psiquiatra Quirino Cordeiro, que é diretor do Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas do Governo do Estado de São Paulo, falando justamente sobre essas ações de saúde na região da Cracolândia. Deixa eu ver se a gente conseguiu tirar a interferência. Acho que sim. Doutor, desculpas, viu? É aqui pela interferência. Eu tenho uma perguntinha. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas eu tenho uma última pergunta, pelo menos da minha parte, em relação ao abandono do tratamento e recaídas, porque é claro que a gente comemora esses... Quer dizer... não dá para falar em comemoração quando a gente está falando de dependência química, mas eu digo, a gente olha com um olhar positivo, tem um olhar positivo para o aumento do número de internações, de pessoas que procuram de forma voluntária, e desse aumento do número de atendimentos. Isso é muito positivo. Agora eu queria saber em relação à continuidade, à manutenção, as pessoas que permanecem internadas, que seguem direitinho, em relação àquelas que muitas vezes acabam não chegando até o fim. Como é que vocês enxergam isso? Tem números em relação a esse abandono também, se é que a gente pode dizer assim, e possíveis recaídas, afinal, não é fácil, né, se tratar. Sim, então só para a gente finalizar a resposta anterior, já engatando nessa, que acho que tem uma possibilidade de conexão. Então, lá no Hub, nós recebemos essas pessoas com esses quadros graves de dependência química, estabilizamos seus quadros clínicos, nós temos 2 enfermarias, com quase 40 leitos de observação, e depois encaminhamos para o tratamento e internação quando há, obviamente, a necessidade. E como eu já disse, foram quase 2.400 encaminhamentos para internação nesses apenas 100 dias de tratamento, mostrando a necessidade que nós tínhamos, então, de realizar esse tipo de cuidado. Quando o paciente sai da internação, então, nós acompanhamos esse indivíduo, nós ajudamos com que ele possa encontrar um serviço de cuidado no seu processo de reabilitação, inclusive no Hub, só para aproveitar aqui, nós também ofertamos essa segunda etapa de cuidado e tratamento. Hoje, nós temos quase 600 pessoas, quase 600 pacientes que estão em acompanhamento conosco pós-internação, né, nesse processo de reabilitação. E junto com isso também, nessa ajuda que nós damos para o paciente encontrar um local adequado para o seu tratamento de saúde pós-internação, que pode ser realizado no próprio Hub, se o indivíduo é da região central da cidade de São Paulo, ou realizado em outros locais da cidade, de onde o indivíduo vive. Além do cuidado na área de saúde, muitas dessas pessoas precisam também de um suporte social, porque infelizmente por conta do quadro grave de dependência química perderam suporte familiar, perderam suporte social, não tem um local para morar. Então nós temos um trabalho muito próximo com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo. Então nós encaminhamos essas pessoas no pós-internação para casas de passagem, casas terapêuticas, repúblicas terapêuticas, ou seja, que são locais onde o indivíduo vai poder encontrar um cuidado também no período de pós-internação. E encaminhamos também essas pessoas para um processo de busca de trabalho, para que efetivamente essa pessoa possa se recuperar e voltar a ter uma vida plena, uma vida cidadã. Nós estamos com 100 dias de funcionamento do Hub, então a maioria dos pacientes que nós encaminhamos para a internação ainda estão nesse processo de cuidado, já que, em especial nas comunidades terapêuticas, a internação é uma internação de longo prazo, já que nós apresentamos pacientes com quadros graves de dependência química que precisam passar por um processo mais longo de cuidado num ambiente protegido. Então, muitos
desses pacientes ainda estão em tratamento em regime de internação, e nós, obviamente, temos a expectativa de que, quando essas pessoas saírem da internação, nós, como já estamos fazendo com muitas que estão voltando da internação, possamos dar o suporte apropriado para que elas possam não só receberem esse primeiro cuidado da internação, que é extremamente importante, que ajuda muito, mas que possamos também depois dar continuidade ao tratamento com suporte tanto na área de saúde como também na área socioassistencial. Deixa eu agradecer aqui o psiquiatra Quirino Cordeiro, que é diretor do Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas do Governo do Estado de São Paulo. Pedi só, doutor, para que o senhor cite o endereço, porque pelo que eu entendi, uma pessoa que conhece, tem um parente, um conhecido em outras regiões da cidade, pode também encaminhar para o Hub para receber esse atendimento, certo? Então o endereço, onde é que fica exatamente? Sem dúvida. Então, o nosso serviço é 24 horas, portas abertas, o Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas do Governo do Estado de São Paulo. Funciona na Rua Prates 165, fica em frente ao Parque da Luz. Então, vou repetir, Rua Prates 165, em frente ao Parque da Luz. São pessoas não só da região central da cidade de São Paulo, mas de outros locais do município podem procurar o nosso serviço para atendimento. Perfeito, doutor. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para o senhor e até uma próxima. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço, um ótimo dia. Obrigada, bom fim de semana. Agora 9h36.